De volta em mais este bloco do nosso programa, tendo a honra de conversar aqui com o José Azevedo, aqui na TV Lá. Então, há pouco o senhor abordava a questão da competitividade da nossa mão de obra, do nosso comércio. Eu gostaria que o senhor enfatizasse melhor esse cenário. É verdade. Veja, como eu disse, até 1990 não havia esta preocupação da mão de obra. Por quê? O vendedor, a loja não vendia, ela atendia o cliente vinha comprar. Faziam filas à porta das lojas para comprar um videocassete, para comprar um eletrônico, porque tudo era novidade e o preço também era um preço especial. Com o advento, logicamente, do governo Collor, a partir de 1990, como meu amigo falou, na abertura das importações, então o Brasil passou a importar, porque já não havia aquela carga tributária tremenda, e acabou o monopólio da Zona Franca de Manaus. Então, os comerciantes que ficaram tiveram que se dirigir, orientar a sua atividade para os produtos nacionais, e que vieram e que estão vindo do Sul, e muitos também são daqui, principalmente os eletrônicos, que a indústria também cresceu, a indústria da Zona Franca, a partir daí, cresceu também. E, logicamente, tivemos também a concorrência de empresas que vieram do sul do país para cá, que abriram lojas. Algumas não prosperaram, se retiraram, mas hoje nós temos um mix aqui, uma concorrência muito grande de empresas do comércio. Isso comprova, principalmente, que as empresas tradicionais que continuaram, como a nossa, como outras empresas, essas estão firmes aí, né? As que não estavam preparadas, realmente fecharam. Isso por quê? Porque, logicamente, nós dependemos da qualificação da mão de obra. E veja, e aí veio o período também da informática, da modernização. E as empresas que não aderiram a esta modernização, aí realmente tiveram que sucumbir, porque aí o que é que aconteceu? Não houve mais aquela agilidade no processo comercial, né, que a informática nos proporciona. E o desconhecimento também. Então, as que se atualizaram, essas estão no mercado, estão lutando. E hoje, como eu disse, a preocupação maior é na qualificação do profissional, do vendedor, do gerente, voltado para atender bem o cliente. Os produtos são todos iguais, os preços são similares. Então, ganha quem melhor servir. Então, veja bem, existem alguns pontos importantes. Um deles é a evolução tecnológica, você tem que acompanhar, a formação das pessoas. E, é claro, existem muitos outros. Agora, nós sabemos que o sucesso de uma empresa, o desenvolvimento de uma sociedade, passa pela integração de diversos atores desta sociedade, como os empresários, como o governo, as universidades. Então, eu gostaria que o senhor analisasse para a gente como é que está essa relação do comércio com o governo, com as universidades, enfim, esses outros organismos fundamentais para que a sociedade venha a se desenvolver. Veja, o governo tem que entender que quem promove o desenvolvimento são os empresários, são as atividades empresariais. O governo, e eu não digo o governo sim, mas a política tem que ser política de Estado. Certo. Porque o governo faz um projeto, quando termina o seu mandato, que o outro entra, não dá continuidade. Nós temos que criar um projeto para médio e longo prazo, um projeto de Estado, né, para que o governo que entre, o outro governo que entre e o outro deem sequência a essa programação. Então, como eu estava dizendo, o empresário é que promove o desenvolvimento. Logicamente, o governo, o Estado, tem a sua programação de desenvolvimento. E governo e empresários sintonizados, logicamente que o progresso virá, né? Tem que haver esse esforço conjunto, né, do governante com os empresários. Isso é que está faltando para nós. Eu acho fundamental deixar bem claro uma coisa, gente. Um plano de governo é muito diferente de um plano de Estado. O plano de Estado, ele transcende ao mandato de governo, ele reflete os anseios da sociedade, aquilo que a sociedade escolheu
para ser prioritário. E nós podemos pensar, o que nós queremos na educação? E no transporte? Ok? E na saúde? O que nós queremos para compor o nosso plano de Estado? Então, aquele que hoje é candidato, ele precisa falar essa linguagem, senão ele nem se elege. Isso exige muita maturidade, gente, e nós temos que registrar. No Brasil, nós ainda estamos muito longe do poder, a sociedade está muito longe do poder, ok? Tanto é que você que está aí me ouvindo agora, responda para você mesmo, no seu pensamento, nem precisa falar. Quando foi a última vez que você foi assistir uma sessão na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal do seu município? Por aí você vê o quanto você está distante daqueles que estão decidindo todos itens importantes do nosso dia a dia. Então eu fico muito feliz com a sua colocação, porque vejo que este é um item que já está inserido na cultura organizacional dos empresários, né? E isso é fundamental para que nós possamos vir a desenvolver a nossa sociedade. Como é que o senhor complementa essa análise, então? Sim, como eu disse, há uma política de desenvolvimento elaborada para o Estado. E o empresário, que é o elemento, na verdade, que promove o desenvolvimento, tem que seguir esta política. E quando eu digo isso, eu não digo só o comércio, eu não digo só a indústria, mas digo principalmente o setor produtivo, a agricultura. Hoje, vejam, hoje nós não produzimos nem 20% para as nossas necessidades alimentícias. E isto é uma outra zona franca. Então temos que olhar, e aí que eu digo, política de Estado, de desenvolvimento de Estado, para o interior. Como o interior está mais distante, e 55% da população está na capital, então esquecemos o interior. Pela dificuldade de chegar lá, de comunicação e tal, e o interiorano fica esquecido. Mas aí é que está. As nossas riquezas não estão na capital, as nossas riquezas estão no interior. E nós precisamos abrir o olho para isso. 45 anos de Zona Franca, já é tempo realmente de olharmos melhor para isso. É uma outra Zona Franca, que não é só para alimentar o homem que está produzindo lá no distrito produtos de alta tecnologia, mas é para alimentar a população do estado do Amazonas e para exportar também. Então aí nós podemos tirar muitos aprendizados das palavras que nós estamos ouvindo agora de José Azevedo aqui. Uma delas é que o governo não pode mais decidir os destinos do Estado sem consultar segmentos importantes da sociedade, dentre eles os empresários. Como também essa política de Estado deve ser abrangente a todos os estados, a todas as cidades do Amazonas, não somente a capital, porque, sem dúvida alguma, se nós tivermos, por exemplo, a interiorização da pós-graduação, se nós tivermos um incentivo de fato à produção de alimentos nos municípios, essas pessoas vão ter lá a satisfação de suas necessidades em termos de emprego e renda e não vão vir a aventurar na capital muitas vezes em busca do que já não tem mais aqui, como uma vaga na escola ou então como segurança, etc. Então, esse é um item muito importante que nós temos que frisar sempre, porque ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. E nós pensamos em desenvolvimento, tudo isso, mas qual é o foco? O foco é o homem. Né? O foco é o homem. Ora, se o homem não tem essa atenção, se ele não vive bem, se não tem condições de viver melhor, como é que ele vai criar, educar seus filhos, tudo isso? Então, há de se pensar seriamente no homem. E o homem do interior, na verdade, precisa ser melhor olhado, melhor atendido, melhor assistido, né? E melhor apoiado. Na realidade, esse é um tema muito importante para nós debatermos. Vocês observem que em poucos minutos de conversa nós podemos abstrair muitos aprendizados, porque realmente nós estamos diante de uma experiência muito grande de vida, uma experiência empresarial muito grande e que, sem dúvida alguma, nos passa uma mensagem de segurança. Eu quero continuar essa conversa com você em nosso próximo bloco. É só um instante, quando você toma aquela água e volta para nos acompanhar aqui no Zona de Desenvolvimento.